Muito bem, pessoal, bom dia. Mais uma aula aí em confinamento, né? Estamos à distância ainda. Espero que todos estejam bem. Primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o romance regionalista, dando continuidade aos três tipos de romances que apareceram durante o romantismo. Na aula passada a gente viu sobre o romance indianista. Hoje a gente vai ver sobre o romance regionalista e o romance urbano, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o romance regionalista. Muito bem, esse tipo de romance, ele mantendo a perspectiva nacionalista, né, ele vai abordar principalmente as tradições culturais, os costumes, né, as expressões linguísticas de diferentes regiões do Brasil, para justamente exaltar essas características brasileiras. Então, a perspectiva nacionalista ela continua aí é, sendo muito relevante nesse tipo de obra. Então, eles retratam, por exemplo, pessoas do sul do país, né? Retratam pessoas do centro-oeste, tá? Alguns romances se passam em fazendas, mas todos eles continuam ainda com a trama amorosa, tá? Que é característica fundamental do romantismo, ok? Nós temos como principais expoentes nesse tipo de romance o José de Alencar, mais uma vez. No vídeo passado eu tinha dito para vocês que o José de Alencar ele é importante nos três tipos de romance, ele se destacou nesses três tipos de romance, tá? Então nós temos o José de Alencar mais uma vez, nós temos o Visconde de Taunay que escreveu Inocência, e aí eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que estão lá no AVA, os exercícios estão no livro de vocês, o livro didático, que são justamente sobre esse romance. A gente vai falar mais sobre esse romance na live, ok? Por isso é importante que todos vocês participem da live. E é importante a gente saber que esse tipo de romance ele influenciou depois na literatura brasileira o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, que utilizavam esses romances regionais também, mas em outros estilos literários, ok? Muito bem. Além do romance indianista e do romance urbano, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o romance regionalista na live, porque eu vou corrigir os exercícios de inocência, ok? Então é importante que vocês façam os exercícios antes da live, pessoal. Façam os exercícios antes da live. E continuando, nós temos o romance urbano, né? O romance urbano é um romance que vai falar sobre as inquietações da vida privada, principalmente da burguesia, né? A burguesia, como a gente já falou, era o principal público consumidor de literatura durante o romantismo, ok? Então, os autores desse tipo de romance, eles vão retratar essa sociedade nas obras deles, ok? Então nós temos, por exemplo, problemas de convivência, as relações amorosas, mais uma vez, alguns já começam a colocar o tema corrupção dentro dos romances. Nós temos também questões de ascensão social, né, no romance urbano, tá? Como principais autores, nós temos o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memória de um Sargento de Milícias. E essa foi a única obra do Manuel Antônio de Almeida, ele só escreveu esse livro. E é importante a gente dizer que esse livro, na época, ele não foi muito comentado, mas com o passar do tempo ele começou a ficar importante na literatura brasileira. Por quê? Porque é considerado o romance que retrata o primeiro malandro, tá? Então, nós temos muitas características nesse livro que fogem ao romantismo, apesar dele ter sido escrito na época romântica. Mas a gente tem muitas características desse livro que fogem do romantismo, principalmente as personagens que não são idealizadas, ao contrário da maioria dos livros desse estilo literário, ok? E, de novo, nós temos o José de Alencar. O José de Alencar escreveu uma trilogia de romances urbanos que a gente pode chamar de uma trilogia de perfis de mulher. A gente tem um romance chamado Senhora, um romance chamado Diva e um romance chamado Lucila. Esse romance Lucila é que está com o exercício para vocês lá no livro que eu também pedi para vocês fazerem.
Eu resolvi acabar hoje os 3 tipos de romance, porque a gente tem muita matéria e a gente vai precisar dar uma acelerada. Então, hoje vai ter um pouquinho mais de exercício para vocês fazerem, para a gente já começar depois, a gente falar do teatro romântico e já começar a poesia realista, ok? Por isso que eu resolvi hoje explicar o regionalista e o urbano, tá? Então, esse livro do José de Alencar, chamado Lucila, é o livro que a gente vai fazer a análise agora, tá? A gente já fez a análise de Iracema, do José de Alencar, lá na aula passada. Então, seria interessante você conhecer Lucila, que é um romance urbano. Muito bem. O narrador de Lucila é um narrador em primeira pessoa, que é o Paulo. O Paulo, ele vai... A gente já percebe no começo do romance que ele está mandando cartas para uma mulher chamada GM, né? Tem essa sigla. E depois a gente volta nisso, a gente vai falar quem é a GM. Né? O tempo é em 1855 e o espaço é no Rio de Janeiro. Tá? O Paulo é um personagem que vem do interior para morar na corte. A corte é o Rio de Janeiro, né? Naquela época. E ele vai morar na corte. E um dia, ele andando com um amigo dele, o Couto, ele percebe uma mulher e se apaixona de cara por essa mulher. Tá? E ele pergunta para o amigo dele, quem que é essa mulher linda, né? Que eu já me apaixonei. Aí o amigo dele fala assim, olha, você não percebe que ela está sozinha? Não percebe que ela está desacompanhada? Né? Naquela época, mulheres que andavam desacompanhadas na rua só poderiam significar uma coisa, eram prostitutas. Né? Porque não era permitido socialmente a mulher andar desacompanhada. Então ela sempre estava com o irmão, ou com o pai, ou se era casada, estava com o marido, né? Ou com alguma mucama, né? da época. Mas ela, a Lúcia, a gente depois sabe que o nome dessa mulher é Lúcia, ela estava desacompanhada, então ele diz que ela era uma cortesã, uma prostituta. Esse amigo dele conta para o Paulo. Mas o Paulo, apaixonado, vai até a casa da Lúcia e percebe que ela é uma mulher extremamente interessante porque ela é doce. Ele se assusta com a doçura da Lúcia, né? E os dois começam a ter um caso, ok? Eles começam a ter um caso, e porque os dois estão apaixonados. E a Lúcia, ela se mostra muito dúbia, né? Há uma dualidade no comportamento da Lúcia. Ao mesmo tempo que ela é aquela mulher pura, inocente, doce, nas palavras com Paulo, ela é devassa. Afinal de contas, ela é uma prostituta. Então, quando o Paulo a via na corte, às vezes em festas nos palácios, ela dava para perceber que ela era devassa, né? Era uma mulher extremamente carnal, tá? Mas ela também tinha esse lado meigo, puro, inocente, doce. Então, ela representa aí essa dualidade, né? Da Lúcia, bem caracterizado na obra do José de Alencar, nesse livro, tá? E aí, o Paulo, não aguentando mais isso, porque ele está extremamente apaixonado, os dois se separam, mas não aguentam. Depois de um tempo, eles voltam. E aí a Lúcia fala, olha, eu vou contar a minha verdadeira história para você. Né? Eu, com 14 anos, a minha família inteira adoeceu, pegou uma peste, e eu não tinha dinheiro para tratar ninguém. E aí um dia um velho da corte me ofereceu dinheiro para fazer uma coisa comigo que eu nem sabia o que era. Eu aceitei, peguei esse dinheiro, tratei minha família. E meu nome na verdade, Maria da Glória. E eu tratei minha família, eles se curaram. Mas o meu pai, quando descobriu o que eu fiz, ele me expulsou de casa, né? Porque falou que eu desonrei a família. Me expulsou de casa, eu fui embora e não tinha dinheiro mais, não tinha lugar para viver, não tinha dinheiro para comer. E aí eu fui para um prostíbulo, né? E fui fazer o tipo de serviço que eu fazia. E me transformei na Lúcia. Então, esse nome, os dois nomes dessa personagem são extremamente interessantes de se analisar. Eu vou analisar no próximo vídeo, que vai acabar os 10 minutos do YouTube.